Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e como sempre venho falar alguma ideia, alguma percepção e algo que me identifiquei ou experienciei. E algo que a gente realmente se conecta quando entende de forma simples, mas diante da vida, temos situações, contexto que querem de alguma maneira empurrar você para você mudar. Eu passei por isso, já falei aqui no canal sobre a história da minha vida, da minha infância, meu relacionamento, meu primeiro casamento, né, minha vida com a questão de uma pessoa tóxica. Depois tive meu filho tenho dois filhos, mas teve um que teve muita dificuldade de entender como sentia, como se sente, e eu ajudei de alguma maneira, né, nesse processo. Isso também me ajudou, porque foi uma dor tão intensa ver uma pessoa que você conviveu, teve um filho, e muitas vezes a gente vê até pessoas dizendo assim: ah, aquela pessoa tá na merda, né? Ela procurou o vício ou alguma coisa, ela que se vire, o problema é dela. Gente, eu até entendo situações que, por exemplo, quando você tem um filho que vive numa dependência de vícios, né, drogas, álcool, o que for, muitas vezes você vê que a pessoa não quer de forma alguma se ajudar ou de alguma maneira sair desse processo. Mas eu digo a você, pelas minhas experiências e nos estudos que eu fiz, né, na questão de transtornos, poucas pessoas vão para um vício sem ter algum determinado transtorno ou alguma falta de compreensão da vida. É algo que vai, um distúrbio, também pode ser a questão emocional, mas tem algo que leva a pessoa a fazer isso. E muitas vezes, quando a gente fala aqui, fala não, ouve sobre dependências emocionais, claro que você cria uma codependência à pessoa que está viciada, principalmente quando é um filho, ou marido, alguma relação que você está vivenciando. E é lógico que isso também não faz bem, porque você sofre com essa dependência que você criou com essa pessoa e você, de alguma maneira, muitas vezes atrapalha e essa pessoa não tem como mudar o processo. Mas isso me ajudou para buscar, de alguma maneira, ajudá-lo também, e isso me ajudou. E hoje eu venho falar de que tudo na vida, gente, tem um processo e tem o seu próprio contexto que faz parte de você. Você não está numa situação do nada. Não existe nada aleatório nessa vida. Foi você que, de alguma maneira, pediu inconscientemente ou consciente que aquilo acontecesse. Aí você diz: ah, eu pedi a família que eu tive, de alguma maneira sim, porque se você olhar o processo, muitas vezes aquele pai, aquela mãe que de alguma maneira te feriu ou te fez mal, às vezes nesse processo você se torna uma pessoa forte ou uma pessoa que quer sair desse processo porque viveu essas experiências, e aí você de alguma maneira consegue suportar certas dores por conta de ter suportado tanto na infância ou na vida que você teve com uma pessoa. E falar sobre isso é interessante porque quando você reconhece, mas no ponto disso como algo positivo, olhar para isso e dizer: poxa, de alguma maneira isso me trouxe algo que eu estou aprendendo ou que eu estou buscando, isso me fez ir atrás de crescimento. Porque se você ficar numa vida muito fácil, muitas vezes você não vai buscar e você sente um vazio sem compreender e não tenta mudar a sua vida. E muitas vezes quando você é empurrado, você sabe, é como se tivessem todo mundo te prendendo, te segurando, fazendo você sofrer, e você começa a não querer passar por isso. E aí você começa a buscar. Mas olhar para diante da vida, reconhecer que isso é algo positivo,
mesmo sendo, digamos assim, sofrimento que você viveu negativo, mas e apreciar a vida de que, nossa, isso trouxe para mim algo positivo, isso me fez acreditar em algo, isso me fez buscar algo, isso me traz uma vontade de ser diferente, porque quando você vivencia algo negativo, você não quer mais viver aquilo, então isso te leva para o lado positivo. Então, e você permitir que algo aconteça, não querendo mudar o contexto, mas mudando a si e vivendo nesse estado de apreciação. Eu digo a você, você não vai mudar, nem precisa manipular o que está acontecendo. Você vai permitir que, diante dessa mudança interior que você está tendo, mesmo nesse contexto, a realidade vai mudar. E isso vai te ajudar e vai te enquadrar em um processo diferente, positivo, porque, gente, quando a gente se permite viver no positivo, você, de alguma maneira, vai trazer algo positivo para você. Mas se você continuar olhando a vida como algo negativo, sabe, como se você fosse sofrido, que a vida não está olhando para você, ou você se vitimizando porque veio de uma infância muito dura, não teve um pai, uma mãe que fez algo, ou um relacionamento ruim. Se você ficar nesse estado, você está no estado negativo e vem mais do negativo, porque nós somos energias. Eu sempre vou falar aqui da energia. Nós somos energia e isso vibra no nosso campo, e isso se conecta com o mesmo. Então, se eu estou no estado negativo diante de um processo que eu estou vivendo, eu estou trazendo mais algo do mesmo. Então, é você mudar, reconhecer que isso é um processo e você apreciar a vida diante desse processo para que a vida mude. Porque primeiro começa em você. Você é esse caminho. É você que dá. As pessoas acham assim, ser ou encontrar um caminho é como se você tivesse que buscar. As pessoas até, por exemplo, se afasta, vai para um lugar nas montanhas, né? Como os monges, alguns tipos de monges vão para, nossa, eu vou trabalhar a minha parte espiritual, mas você não precisa ir a uma montanha. A montanha pode vir a você. E a montanha não está na questão de você se deslocar, e sim você se tornar forte o suficiente de entender que esse processo não quer te fazer mal, mas quer acordar você. E você apreciando isso, você vai estar em cima dessa montanha. É você enxergando além, mesmo diante de você estar vendo ainda nesse contexto coisas negativas acontecendo. Mas é como se você subisse no topo da montanha e lá de cima você olhasse o horizonte e nesse horizonte você entendesse que diante desse horizonte que você não está vendo o que vem aquilo além, mas imaginar que é possível que ali vai vir o seu estado positivo. Isso vai vir e vai trazer para você, com certeza, algo que vai se alinhar com você. Então, a vida vai te oferecer o que você supostamente acredita. Se eu suponho que tudo é ruim, que tudo é difícil, que a política é negativa, que as pessoas roubam, que existe o mal em todos os lugares, eu vou criar medos e bloqueios o tempo inteiro, vou criando barreiras e vou supondo um mundo perigoso e vou viver o tempo todo numa ansiedade, num medo constante e não vou trazer para mim a calma e a paz que existe dentro de mim. Todo mundo tem a paz, o amor, tudo está dentro de cada um. Mas para você ter essa paz e ter esse amor, você precisa estar nesse estado. É quando você olha a vida
não pelo olhar de fora, mas olhar para a sua vida e perceber quem você verdadeiramente é. É entender que se eu estou bem, se eu tenho paz, se eu tenho amor, eu sou esse amor. Jesus dizia isso. Quando Jesus veio aqui no mundo, ele veio mostrar a paz e o amor, o respeito pelo outro, a compaixão que ele tinha. E ele emanava o tempo todo o amor, o tempo inteiro, mesmo diante de situações negativas, Jesus mostrou paz. Yeshua, né, que é o nome dele em aramaico, em hebraico. E ele quis mostrar exatamente isso, que eu fosse a paz, que você fosse a paz, que você fosse o amor, que você fosse... Não quer dizer que, por exemplo, é como as pessoas olham Jesus como se fosse, por exemplo, ele tinha o poder, mas ele precisou sofrer para poder mostrar às pessoas que ele tinha que se sacrificar. Ele permitiu, não isso, gente, mas mostrar que diante das escolhas que ele tinha, que ele poderia escolher diferente, ele escolheu ser amor, ele escolheu ser paz, ele escolheu ser liberdade, porque a liberdade não está em você ter alguma coisa, mas você ser liberto dessas questões, das suposições, né, das questões mentais e crenças que a gente cria, e isso torna muito influente na sua vida e você repete mais disso. A vida, ela é cíclica, então a gente o tempo todo está nessa transformação, e aí você escolhe ser essa transformação, escolhendo a partir da sua consciência. Enquanto você não tiver consciência, como Carl Gustav Jung falava, você vai dizer que isso foi sorte ou caso da vida. Mas não, você precisa ter consciência da sua inconsciência, para que você coloque em prática o que realmente é verdade para você. E é justamente essa questão de reconhecer. São 3 situações, e Bashar Dario Wan, ele fala muito sobre isso, que a gente precisa reconhecer que diante do processo que esteja vivendo, negativo, que você entende como negativo, mas é algo criado por você, e você olhar para isso e reconhecer que isso faz parte de você. Então, não se apegar a isso, mas entender que isso é um processo seu, e depois apreciar, porque isso te deu a oportunidade de escolher. E então permitir que a vida traga para você mais do que você quer, no estado positivo. Se você não estiver no estado positivo, nunca vai vir outra coisa. É como plantar maçã e querer que nasça outro tipo de fruta, uma maçã e você querer manga. Não existe isso. Você precisa plantar exatamente o que você quer colher. Então, se eu quero amor, que eu dou amor, que eu seja esse amor, que eu seja amor para mim, o amor próprio, que para que isso reverbere nessa energia e isso também traga de volta. Tudo que você vibra, que você é como energia, você traz para você. A questão da lei da atração é justamente isso. É você ser algo e aquilo vai trazer para você exatamente essa vibração que você escolheu. Então, é a partir da sua consciência que você decide o que eu quero. E aí você dá essa permissão que isso aconteça conscientemente e não deixando as coisas cada vez mais piorarem porque você não quer assumir a responsabilidade e tornar isso prático e apreciar realmente. E eu digo a você, enquanto você não reconhecer, sua vida não vai mudar. Ela vai sempre repetir do mesmo. E fica hoje essa reflexão para vocês que vocês entendam que reconhecer
apreciar, vai permitir a você coisas maravilhosas acontecerem. E não precisa você ficar lutando para isso, porque vai ser natural as coisas acontecerem. E digo a você, pode acreditar que tudo é possível. Beijo, dá um like, tchau, tchau.